Conversar com o nosso repórter Tony Silva, que traz, infelizmente, dados de homicídios ocorridos no final de semana aqui na capital. Vamos colocar o Tony Silva na tela, porque o Tony traz esse balanço de um final de semana violento, final de semana sangrento na Grande Teresina. Tony Silva, boa tarde para você. Boa tarde, Natan, a você e todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Natan, é um final de semana que chamou a atenção, até por conta de... O sábado foi o dia 2 de novembro, dia consagrado aos finados, né? O dia de finados, que as pessoas costumam cultuar seus entes queridos, e foi realmente um dia em que a capital teresina teve um índice elevadíssimo de mortes violentas, até porque recentemente, em um final de semana passado, não havia registro de nenhuma morte violenta na capital. Em compensação, infelizmente, este final de semana foi totalmente o oposto. Então, as autoridades chamam a atenção porque, na maioria dos casos, são mortes violentas intencionais, porém, aqueles tipos de que dificilmente a polícia teria como prever, não é? Infelizmente. E tivemos até caso, inclusive, de tragédia familiar, e tudo isso contabiliza para este trágico, triste final de semana na capital. Nós temos detalhes em uma reportagem, vamos acompanhar agora. Após uma redução significativa nas mortes violentas intencionais na capital, o final de semana do Dia de Finados trouxe um número de pelo menos 7 mortes violentas. Nós estamos investigando, já distribuí os casos das ocorrências para as delegacias aqui do DHPP, para que todos os delegados ajam imediatamente. Nós tivemos, inclusive, não foram homicídios ou ocorrências localizadas, foi em diferentes pontos de Teresina. Portanto, nós estamos investigando, já foi feito o atendimento ao local de crime. Você verifica que hoje no estado do Piauí, nenhuma ocorrência de homicídio vai para a cifra negra. Todas elas têm um registro e são devidamente apuradas. Na manhã de sábado, uma tragédia familiar na zona sudeste. Em briga por dívida de herança, um irmão acabou assassinando o outro e depois deu cabo da própria vida. A nossa equipe esteve no local fazendo os levantamentos preliminares. Nós estivemos conversando com pessoas lá da região, relataram que antes da morte teve uma discussão entre os dois irmãos, e a gente sabe que é uma família que está destruída, né? Tendo em vista que 2 irmãos entraram em conflito e os 2 saíram mortos. E nós temos que esclarecer os fatos, temos que verificar, inclusive a motivação, para que se confirme tudo que nos foi narrado. Então, nesse primeiro momento, o luto da família vai ser respeitado. Nós iremos intimar as pessoas que têm o que acrescentar em relação a essa história, para que a gente possa estar fechando e estar tirando qualquer linha de dúvida que possa existir em relação a esse fato. Dando continuidade ao índice de mortes violentas na capital durante o final de semana, na tarde de domingo, no bairro São Joaquim, zona norte da capital, um homem identificado como Danilo e que era monitorado por tornozeleira eletrônica foi morto com pelo menos 13 disparos de arma de fogo. E por volta das 23 horas, na região da Pedra Mole, aí já na zona leste de Teresina, um jovem identificado como João Ricardo foi executado com pelo menos 3 disparos de arma de fogo. Você verifica que nesses 2 indivíduos, que supostamente um foi morto e o outro está ferido, um deles estava usando tornozeleira, um crime de roubo. Então essas pessoas deveriam estar presas. Pronto, olha, o Vitor, é o seguinte, estava conversando aqui com o Vitor na linha interna, mas agora a gente volta para falar, viu, Natan, o caso realmente que chamou a atenção por conta de tantos homicídios. Ainda tivemos homicídio no bairro Por Enquanto, ainda tivemos homicídio no bairro Pedra Mole, e, enfim, foram pelo menos 7 mortes violentas no decorrer do final de semana de finados. Então, a polícia está investigando, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, está apurando e irá certamente apurar devidamente, porque, como dissemos recentemente, teríamos tido um final de semana sem nenhuma morte violenta intencional. Já neste tivemos esse fato. Natan?